Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia, a cola está passando aí embaixo, Pureza em Branco, livro, não vou mostrar a capa do meu não, que a capa já foi embora, mas é do livro do Irmão X, Contos desta e doutra vida. Preciso comprar um outro. Esse aqui já foi para outra vida, gente? O negócio aqui está complicado. Jeito muito simples e informal de conversar, o que eu também aprendo, né? Deixa eu acertar aqui bonitinho. Não, é para cá mesmo. A minha estante lá, gente, ou bagunça, né, se vocês preferirem. Ah, uhum. Então, que a gente possa ter uma horinha de aprendizado com a história de que o Irmão X conta para nós, né? Vamos aproveitar e já começar a fazer a nossa prece para a gente começar bem. Graças a Deus. Gratidão a Jesus por mais uma oportunidade de aprendizado, dessa vez junto a Irmão X. Muita coisa para a gente refletir. Gratidão, Jesus, por isso. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos ajudam. Gratidão à Mãe Maria, que nos acolhe. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? A gente está olhando para lá, mas aqui a câmera está para cá. Não, para lá. Para cá? Para lá? Já viram que a minha descoordenação motor é horrível. Então, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Vai sair meio vesgo, né? Estou olhando para cá. Só se eu olhar para o retrato pequenininho assim, que dá para centralizar o meu olhar. Vamos ver. Como a história não é muito longa, dá para ir parando e analisando. Para quem estiver me assistindo, me dando a honra e a alegria de estiver me assistindo hoje pela primeira vez, a gente vai intercalando, né, coisas da doutrina espírita, para a gente aprofundar o raciocínio e puxar para a gente aquilo que o Irmão X está ensinando para a gente, ok? Então, vamos ao gole inaugural. E vamos lá. Pureza em Branco. Quando Anésio Fraga deixou o corpo físico, ele, que fora sempre considerado puro entre os homens, atingiu a fronteira do mundo espiritual, à semelhança de um lírio, tal a brancura de sua bela vestimenta. Pretendia viver nas esferas superiores, respirar o clima dos anjos, alçar-se às estrelas e comungar a presença do Cristo, explicou ao agente espiritual, que atendia ao policiamento da passagem para os excelsos planos da espiritualidade. O zeloso funcionário, contudo, embora demonstrasse profundo respeito para com a sua apresentação,
submeteu a longo teste, fim do qual, não obstante desapontado, explicou que lhe não seria possível avançar. Faltavam-lhe requisitos para maior ascensão. Eu? Eu? Gaguejou Anésio aflito. Como pode ser isso? Fui na terra um homem que observou todas as regras do santo caminho. Apesar de tudo, falou o fiscal reticencioso. E aí a gente já começa aqui, né? Ele foi sempre considerado puro entre os homens. Olha isso. Para a gente olhar para uma pessoa e falar assim, não, caramba, puro. Aí, chegando assim, chegou lá branquinho, né? Qual o objetivo dele? Viver nas esferas superiores. Respirar o clima dos anjos, ou seja, espírito puro, né? Lá, puro na terra, puro lá em cima, vamos ficar juntos. Uhum. Comungar e a presença do Cristo, ficar junto de Jesus. Tá. Só que o espírito da alfândega espiritual falou assim, não, peraí, não é bem assim, não. Nossa, que roupa branquinha, legal. Vamos fazer o teste. Fez o teste, tá? Negativo. E aí o Anésio, né? Oi, eu? Tipo assim, oi? Eu? Como pode ser isso? Fui na Terra um homem que observou todas as regras do santo caminho. E aí a gente já para pensar, né? Porque o Espírito falou assim, mas mesmo assim, deu ruim. Então a gente para pensar nisso. Pureza, aqui no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel. Diz Emmanuel assim para a gente. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na Terra sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura, que é um lugar onde os animais, é o coxo, que a gente fala na roça, né? Onde põe a comida para os animais. A manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus da humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro
que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até ao fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. E aí Emmanuel vai fechando o texto assim. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E, aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Vamos continuando. A gente viu, então, que o Anésio deu um pulo, né? Como assim, eu? Oi? Como assim? Eu não? Eu? Como pode ser isso? Fui na Terra um homem que observou todas as regras do santo caminho, apesar de tudo. Ou seja, mesmo assim, falhou no teste. Não me conformo. Não me conformo, reclamou o candidato à glória divina. E sacando do bolso uma lista, exclamou agastado, pensando na hipótese de alguma desconsideração, resumi em 10 itens o meu procedimento irrepreensível no mundo. E leu para o benfeitor, calmo e atento. Respeitei todas as religiões, cultivei o dom da prece, acreditei no poder da caridade, nunca aborreci os meus semelhantes, confiei sempre no melhor, calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa, calculei todos os meus passos, jamais procurei os defeitos do próximo, evitei o contato com todas as pessoas viciadas, vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia. Aí a gente fala assim, ué, como assim não entrou? Não passou no teste? Respeitou todas as religiões, cultivou o dom da prece, acreditou no poder da caridade, nunca causou problema, aborreceu os semelhantes, confiou sempre no melhor, positivo, otimista, calei toda ofensa ofensiva ou desrespeitosa, beleza. Está lá no Evangelho, né? Raca, não fala, não xinga, não briga com o outro. Calculei todos os meus passos, ou seja, ele foi muito cuidadoso no caminho dele, observando, né? Jamais procurei os defeitos do próximo, beleza? Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, então ele saía, buscava viver em ambientes positivos. Vivi em minha casa preocupada em não ser percalço da estrada alheia, não queria atrapalhar ninguém. Como assim ele não entrou? Ele não passou no teste? Voltamos à religião dos espíritos com Emmanuel.
Memória além túmulo. Página 21, 22. Achei. Eu vou separando os capítulos, né? Daquilo que eu acho que é interessante passar para vocês, né, para a gente pensar, e aí fico procurando aqui depois. Memória além túmulo. Diz Emmanuel assim: automaticamente, por força da lógica, elege o homem na contabilidade uma das forças de base ao próprio caminho. Contabilidade? Uai, peraí. Contas maiores legalizam as relações do comércio, nosso dia a dia, né? E contas menores regulamentam o equilíbrio do lar. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. É, né? Aí a gente vai passar no Serasa, vai para o Serasa, no Serasa, aquela história toda, né? Assim também, para lá do sepulcro, surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. A faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune ante os acertos e os desacertos da rota. Dessa forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma, as ações infelizes se erguem além do túmulo por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. Isso é sério. Crimes perpetrados, faltas cometidas, erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos a lembrança, impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos, quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam as ilusões. Não tem máscara quando chega lá do outro lado. Estou tentando não ficar vesga aqui, gente, mas está difícil hoje. Espera aí. Aqui. Não mudou muito, não. Para cá. Aí descentraliza. Ó, céus, vamos ficar aqui mesmo. Pronto. Deixa quieto, né? Vamos lá. Não olvideis assim que, além da morte, a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz, e que, nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata ao passado, a fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente, impelindo-nos a seguir desenleados da treva, no encalço da perfeição com que nos acena o futuro. Mas a gente continuaria assim, por que é que ele não entrou? Ele não fez essas coisas todas? Então por que ele não entrou, gente? E aí? Vamos ver. O mordomo da grande porta, no entanto, sorriu e comentou: Fraga, você leu as afirmações, esquecendo as demonstrações. Pronto. Começou a complicar. Vamos voltar lá no Religião dos Espíritos.
amanhã? Porque isso aqui é, né, recado para a gente, né? O que a gente anda fazendo? Ou não? Vamos ver. Muitas vezes, por semana, repetimos a palavra amanhã. Costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. Habitualmente, relegamos para amanhã toda a tarefa espinhosa. Amanhã eu faço. Sempre que surge a dificuldade pedindo maior esforço, apelamos para amanhã. Amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu termino isso. Sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança, com a renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. No Instituto da Reencarnação, desse modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. Não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade. E recorda que o, entre aspas, depois, será sempre a resultante do agora. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer. Faze-o hoje. Vamos continuando aqui. E aí, depois que o amigo espiritual falou para o Anésio, peraí, você afirmou, mas você não demonstrou. Como assim? Foi a resposta que o Anésio deu. E aí, o amigo paciente apanhou uma ficha e esclareceu que o plano espiritual possuía também apontamentos para confronto e solicitou-lhe a releitura da lista. E agora nós vamos para o Semeador de Estrelas. Há muito tempo já eu conversei com vocês sobre esse livro, nas quartas-feiras. Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, página 186, 187. Aqui. Não vou ler a história toda, que aconteceu com o Divaldo, só até o pedaço que nos cabe. E se encaixa aqui na história. Vamos lá. Nome escrito no livro dos céus. Certa vez, isso Divaldo contando, certa vez fui procurado no centro por uma senhora que me veio pedir ajuda. Ela se aproximou muito humildemente e disse-me: Senhor Divaldo, eu vim aqui porque um frequentador desta casa mandou. Ele mandou perguntar se o senhor pode internar meus 4 filhos. Ela foi falando, contando a sua história. Eu estava muito cansado e comecei a ficar angustiado com o problema dela. Eu ia ter que negar-lhe, pois não tínhamos mais lugar nem condições para nos receber. Então eu pensei, por que essa senhora que a recomendou a mim não ajudou a pobre criatura? Porque tem sempre que pensar em mim para resolver o problema dos outros. Enquanto fazia tais indagações mentais, Joana de Ângeles me apareceu. Ela já estava ali para verificar o meu comportamento, pensei. Ao vê-la, disse-lhe: Ah, que bom que a senhora apareceu. Veja este caso.
eu vou ter que dizer um não para ela. Eu não posso fazer nada por essa pessoa. Ela ouviu a minha queixa e respondeu-me: então estás triste porque alguém mandou que um necessitado viesse a ti. Sim, porque vou ter que negar. Não posso atender-lhe o pedido. Perdão. Mas tu podes amá-la. Não podes aquecer em relação ao pedido que ela te faz, mas podes amá-la. E ao invés de te angustiares ou te impacientares, tem calma. Ela está fazendo-te a caridade de aprenderes a ouvir. Nossa. Fez uma pausa e, para me consolar, aduziu. No Evangelho, há um texto que diz: não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10, 20. Quando o Senhor sabe que na terra alguém ama, alguém está exercendo a caridade, alguém está sendo útil, ele determina que espíritos gentis anotem o seu nome para que, numa emergência, saibam a quem pedir ajuda. Esta pobre irmã chorou muito e pediu a Deus que lhe enviasse o socorro. Os benfeitores espirituais procuraram, então, quem lhe pudesse ajudar. Viram que em Salvador, na rua tal, estava anotado Divaldo Franco. Ia passando uma pessoa de bom coração que te conhece, e os espíritos inspiraram-na a pedir-lhe ajuda. Olha como é que, né? A gente não sabe porque está começando a fazer alguma coisa a favor do outro. Olha como é que as coisas são alinhavadas, né? Veio a intuição. Manda para o Divaldo que tem o nome escrito em nosso livro. O frequentador, inspirado, sugeriu-lhe: minha irmã, vá lá no Divaldo, vá lá. Ele resolverá o seu caso. E ela veio. Então, prossegue Joana, tu estás aborrecido porque o teu nome está escrito no livro do reino do céu? Não, senhora. Só que eu quero pedir a Nosso Senhor que não precisa exagerar muito. Divaldo. Vamos continuando aqui com a história. Depois, né, que o amigo espiritual avisou para o nosso companheiro lá que ele, o plano espiritual, também tinha uma ficha. Conta-nos, irmão X, o seguinte: e seguiu-se curioso diálogo entre os dois. Principiou Anésio. Respeitei todas as religiões, porque o amigo espiritual fazendo. Lê de novo a sua, né? Lê de novo a sua lista. E Anésio começou. Respeitei todas as religiões. E o examinador acentuou, conferindo as anotações dele, né? As anotações, mas não serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente em seu próprio favor. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci os meus semelhantes, entretanto não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem amparar os necessitados de consolo e esperança. Calculei todos os meus passos para não ser molestado. Jamais procurei os defeitos do próximo. Contudo, não lhe aproveitou os bons exemplos. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, atendendo ao comodismo.
Vivia em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia, simplesmente para não ser chamado a tarefas de auxílio. E aí? Isso nos remete, né, esse debate entre os dois, a um livro, Depois da Morte, de Leon Denis, no capítulo 31, quando ele vem falando sobre o além-túmulo, na parte 4ª, então dividiu em capítulos, né? Ou melhor, o capítulo dividiu em subitens. O homem, ser psíquico. E ele já começa assim: estabelecida experimentalmente a imortalidade pelas manifestações espíritas, resta determinar em que condições o espírito prossegue a sua vida depois da morte. Que situação lhe caberá no espaço? E ele fala, é isso que a gente vai discutir. Então, ele fala na hora final, né? Fala agora no julgamento. Entre outras coisas, Denis nos diz o seguinte: falando sobre a lei, as leis que presidem a desencarnação e tal. Uma lei tão simples em seus princípios quanto admirável em seus efeitos preside a classificação das almas no espaço. Quanto mais sutis e rarefeitas são as moléculas constitutivas do perispírito, tanto mais rápida é a desencarnação, tanto mais vastos são os horizontes que se rasgam ao espírito. Devido ao seu peso fluídico, o perispírito tem peso, tá? Peso fluídico e às suas afinidades, sempre tem isso. Tem umas palavrinhas, né, que perpassam toda a doutrina espírita. Livre-arbítrio, reforma íntima, sintonia e afinidade. Essas 4 andam juntas. Então, devido ao seu peso fluídico e às suas afinidades, ele se eleva para os grupos espirituais que lhe são similares. O nosso amigo achou, né, pela conduta dele, que tinha sido puro, que ele ia chegando no plano espiritual, não vou ficar junto com espíritos puros, vou ficar junto de Jesus. Sua natureza e seu grau de depuração determinam-lhe nível e classe no meio que lhe é próprio. Então, pelo debate, a gente já começa a entender, ou entendemos, por que é que o nosso companheiro foi barrado no baile. Não vai entrar, não. Com alguma exatidão, tem-se comparado a situação dos espíritos no espaço à dos balões cheios de gases de densidades diferentes que, em virtude de seus pesos específicos, se elevam a alturas diversas. Legal essa imagem, né? Mas cumpre que nos apressemos em acrescentar que o espírito é dotado de liberdade. Já vem o livre-arbítrio. E, portanto, não estando imobilizado em nenhum ponto, pode, dentro de certos limites, deslocar-se e percorrer os páramos etéreos. Pode, em qualquer tempo, modificar suas tendências, transformar-se pelo trabalho, faltou nosso amigo, ou pela prova, quando bate os nossos boletos espirituais.
Os boletos espirituais são essas nossas expiações, né? A prova é o teste. Vamos ver se você pagou tudo mesmo direitinho. Vamos ver. E se aprendeu a não fazer mais dívidas. Esse é o problema. Então, pode, em qualquer tempo, modificar suas tendências, transformar-se pelo trabalho ou pela prova e, consequentemente, elevar-se à vontade na escala dos seres. Com a própria vontade, a gente vai subindo aquela escala espírita, livro dos espíritos, questão 100 em diante. É, pois, uma lei natural, análoga às leis da atração e da gravidade, a que fixa a sorte das almas depois da morte. O espírito impuro, acabrunhado pela densidade de seus fluidos materiais, confina-se nas camadas inferiores da atmosfera, enquanto a alma virtuosa, de envoltório depurado e sutil, arremessa-se alegre, rápida como o pensamento pelo azul infinito. O grau de depuração do espírito, a posição que ocupa no espaço, representam a soma de seus progressos realizados e dão a medida do seu valor moral. É nisto que consiste a sentença infalível que lhe decide a sorte, sem apelo. Harmonia profunda. Simplicidade maravilhosa que as instituições humanas não poderiam reproduzir. O princípio de afinidade regula todas as coisas e fixa a cada qual o seu lugar. Olha a afinidade aí. Então, já tivemos sintonia, já tivemos livre-arbítrio, agora entrou a afinidade. Nada de julgamento, nada de tribunal, apenas existe a lei imutável, executando-se por si própria, pelo jogo natural das forças espirituais e segundo o emprego que delas faz a alma livre, livre-arbítrio de novo, e responsável. E aí, nós vimos que a cada né, que está me faltando o termo, a cada colocação do recém-desencarnado, o espírito contrapunha uma, né? Respeitei todas as religiões, mas não serviu nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente em seu próprio favor. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci os meus semelhantes, não auxiliou quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem aparar os necessitados de consolo e esperança, ou seja, de calor geral. Calculei todos os meus passos, ou seja, muito cuidado no caminho, mas para não ser molestado. Jamais procurou os defeitos do próximo, mas não aproveitou os bons exemplos. Evitou o contato com todas as pessoas viciadas, mas para ficar no comodismo, né? Não, eu não vou lá, não tem nada que fazer lá, não. Tipo assim. Viveu na casa dele, preocupado em não ser percalço na estrada alheia, mas no final das contas, ele não queria ser chamado para ajudar ninguém para trabalhar, também não queria fazer nada. Ele não queria fazer nada. Aí tem um livro que eu também já conversei com vocês. Além da morte, Otília. Otília conta como foi, nesse livro, o desencarne, a chegada no plano espiritual, tudo que, né? Foram várias psicografias que foram juntadas dela para a filha dela, que foram juntadas é ótimo, hein? Que foram juntas em um livro, que é esse aqui. E o prefácio é de quem? Joana. E Joana nos lembra o seguinte: além da morte, chegam sem solução de continuidade, sempre, né? As imensas caravanas de emigrantes da Terra.
apontam no grande continente da erraticidade, conduzindo a bagagem dos feitos acumulados durante o trânsito pelo mundo das expressões físicas. Nem anjos, nem demônios, mas homens que eram, homens que continuam. A desencarnação não lhes modificou hábitos nem costumes, não lhes outorgou títulos nem conquistas, não lhes retirou méritos nem realizações. Cada um se apresenta como sempre viveu. Não ocorre milagre de transformação para os que atingem o grande porto. E a própria Otília, mais à frente, entre outras coisas, ela era espírita, ela trabalhava na Mansão do Caminho, já junto com o Divaldo e tal. Mas ela fala um alerta para a gente, espia isso. Embora informada pela doutrina espírita de que a vida continuava, esclarecida pela obra de André Luiz, a que me afeiçoara quando encarnada, esbarrei assim mesmo com surpresas e inquietações, à semelhança de turista confuso que, em visita à grande cidade, embora conduza no bolso o livro-guia, procura insistente e desarvoradamente endereços que não sabe onde se encontram. Quantas aflições e remorsos, receios e ansiedades visitaram minha alma depois do túmulo, não sei dizer. Constatei que a vida prossegue sem grandes modificações, oferecendo a cada alma, no cadinho evolutivo, as bênçãos ou as punições de que se faz credora. Verifiquei o significado real da fé, ao invés de ser aceitação passiva de crença religiosa, é antes programa de ascensão e renovação interior. Vamos continuando. Aqui. O final da história. Anésio, desencantado, silenciou, mas o benfeitor esclareceu sem afetação. Meu amigo, não basta fugir ao mal, é preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco e brilha em branco, mas a sua existência na Terra passou igualmente em branco. Volte e viva. Angustiado, Anésio perdeu o próprio equilíbrio e rolou da altura na direção da Terra. Reencarnar, né? Fazer o quê? E aí, Richard Simonetti, acho que eu também já falei sobre, acho que sim, nas quartas-feiras, sobre esse livro aqui, Quem Tem Medo da Morte, ele nos lembra o seguinte: o despreparo para a morte caracteriza multidões que regressam todos os dias, sem a mínima noção do que as espera, após decênios de indiferença pelos valores mais nobres. São pessoas que jamais meditaram sobre o significado da jornada terrestre, de onde vieram, por que estão no mundo, qual o seu destino. Sem a bússola da fé e a bagagem das boas ações, situam-se perplexas e confusas. Nesse aspecto, forçoso reconhecer no Espiritismo um abençoado curso de iniciação às realidades além-túmulo. Desde que seja bem aproveitado, né? Vamos lembrar da nossa companheira Otília, que levou uns sustos. O espírita, em face das informações amplas e precisas que recebe, certamente aportará
com maior segurança no continente invisível, sem grandes problemas para identificar a nova situação, embora tais benefícios não lhe confiram o direito de ingresso em comunidades venturosas. Isso dependerá do que fez e não do que sabe. O, entre aspas, balanço da morte, na contabilidade lá, né? Definirá se temos condições para pagar, entre aspas, um ingresso em regiões alcandoradas com a moeda da virtude, e o espírita certamente será convocado a desembolsar o ágio do conhecimento, partindo-se do princípio lógico, mais se pedirá a quem mais houver recebido. E aí, a gente já começa a pensar assim, quando for a nossa vez, hein? O Onésio voltou para a Terra, reencarnou. Tá. E nós? Como é que a gente anda nesse quesito? Quando chegar a nossa vez, qual é o nosso objetivo, hein? O que vai acontecer com nós? O céu e o inferno, primeira parte, capítulo 3, item 7. O progresso dos espíritos é fruto do seu próprio trabalho, mas como são livres, trabalham pelo seu próprio adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a vontade deles. Desse modo, aceleram ou retardam o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros permanecem estagnados por longos séculos nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios artífices da sua situação, feliz ou infeliz, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Desse modo, todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem um mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso Gente, desculpa. Produção, vê se houve alteração no som, porque o spam acabou de me ligar. Vamos lá. Desse modo, todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem um mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. E no item 8, desse mesmo capítulo, etc. e tal, a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em suma, tudo o que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para que o homem que vivesse isolado não haveria vícios nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, por outro lado, o bem se anularia. Aí nós vamos para outro livro do Richard Simonetti, Uma Razão para Viver. E ele nos lembra aquela história, né? Quando a gente fala assim, coitado, tão bom, morreu. Ué, a morte é castigo dos maus? Se era jovem, eles comentam, os bons morrem cedo. Nada lisonjeiro para os idosos, né? A gente não tem nada a falar,
A gente fala assim, meus pêsames. Se foi depois de muita doença, sofreu muito, finalmente descansou. Né? E ele vai lembrando o seguinte, a morte é a nossa porta de libertação. Em tempo oportuno, na infância, juventude, madureza ou velhice, segundo os programas de Deus, no Instituto das Experiências necessárias à nossa evolução, deixamos o corpo denso, pesado, que limita nossos movimentos, que inibe nossas iniciativas, que restringe nossas percepções e retornamos à amplidão, à vida em plenitude. Ante o conhecimento espírita, é uma impropriedade afirmar, à guisa de consolo, que o falecido descansou. Isto, sim, seria terrível, em perturbadora estagnação. Para sua felicidade, ele continuará a movimentar-se em novos planos, em múltiplas experiências, trabalhando, estudando, adquirindo conhecimentos, lutando, sofrendo, sonhando, vivendo, enfim, nos caminhos da evolução. Da mesma forma, não há por que o considerarmos coitado, porque morreu. Coitados são aqueles que se comprometem com a irresponsabilidade, a indolência, a corrupção, o vício, o crime. Estes, sim, devem ser lamentados, porque semeiam espinhos que fatalmente serão chamados a colher. Habitue-se à ideia de que estamos em trânsito pela Terra. A morte não nos assustará se a identificarmos como mero passaporte para a espiritualidade, na viagem eterna da vida. Com a disseminação dos princípios espíritas, temores e dúvidas a respeito da morte serão superados, compreendendo-se que ela, em verdade, não existe. A vida é eterna, alternando-se no plano físico e espiritual, de conformidade com nossas necessidades evolutivas. E se quisermos a fórmula ideal para enfrentar nossa própria morte, é simples. Vivamos cada dia como se fosse o último. Imaginemos todo o bem que praticaríamos e todo o mal que evitaríamos se aprovesse a Deus chamar-nos amanhã. Produção, tem alguém para eu dar oi ou partir prece? Então, partiu prece. Vamos lá. Gratidão, Senhor Jesus, por tantos ensinamentos que chegaram até nós. Abençoada doutrina espírita, gratidão pelo Consolador prometido, Senhor, que você voltou para a gente, nos ajudando a entender de novo os seus ensinamentos. Gratidão ao irmão X por ter nos trazido mais essa página, que nos é um alerta sempre para nós, enquanto estamos encarnados, para aproveitar o nosso tempo. E com a sua ajuda, Senhor Jesus, e a ajuda dos benfeitores espirituais, a gente consiga aproveitar o nosso tempo. Com as bênçãos de Mãe Maria, a gente consiga fazer tudo aquilo que você mandou que fosse feito nas bodas de Caná. Que nós possamos, todos nós, encarnados e desencarnados, buscar o bem, viver o bem, praticar o bem. E que nós possamos, então, encerrar em paz essa nossa conversa da tarde de hoje. Graças a Deus. Acabou o meu tempo. Márcia, tudo bom? Boa tarde, querida. Já dei oi para a Márcia. Então, acabou o meu tempo. Já vou adiantando. Feliz Ano Novo. Ano que vem a gente se encontra aqui, essa piada não podia faltar, né? Na próxima sexta-feira que vem, já é ano que vem, estaremos aqui de novo. Gratidão por ter estado aqui comigo. Vamos aproveitar, vem 365 chances aí, se Deus assim o permitir, de fazer o bem. Fique bem. Tchau.
Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.